Então, você me perguntou se eu fui alertado pela Febraban? Sim. Tanto é que eu nunca recebi o Workaro. Nunca recebi ninguém do Banco Master. Você acha que foi suficiente? Porque, assim, eu sei que você sabia. A Febraban te alertou. Sim. Eu acho que o Galípolo também falou com você o que estava acontecendo na gestão anterior. E eu com ele, porque tinha coisa que estava acontecendo na CVM que eu falei para ele, olha... E você sabia tanto que você se protegeu não recebendo o Workaro. Não vou receber esse cara, porque eu sei que tem sujeira ali. Será que eu deveria esperar algo mais de você nesse momento? Sim. Será que você não deveria seguir com essa denúncia falando, ó, tem coisa errada, vamos pra cima agora? Mas qual foi a primeira providência que eu tomei? E a gestão nova do BC tomou? Levar o conhecimento do procurador-geral. Porque assim, ministro da Fazenda, eu não tenho poder de supervisão sobre banco. Quem tem é o Banco Central. Uhum. Eu não posso liquidar um banco. Quem liquida um banco é o Banco Central. Sim. O que eu faço? Se eu estou sendo informado de indício de crime, né? Se for crime, mais ainda, mas mesmo indício de crime, eu tenho que levar ao conhecimento da autoridade competente, que é quem vai entrar na justiça, pedir busca e apreensão, pedir prisão temporária, pedir tornozeleira. E diga-se de passagem, na época, tá, que eles começaram a ver que tinha algo errado, a tese do banco era que o banco era arrojado. Workaro dizia, não, veja bem, exatamente esse era o papo, era exatamente esse. Não, veja bem, a gente tá fazendo apostas altas. No setor financeiro, toda a galera era, nossa, a galera aqui é muito arrojada, muito arrojada, Esse era o papo. Era o banco arrojado, que, por ser um banco menor, não tinha os grilhões dos bancões, que eram muito lentos, muito devagar e tal. Esse era o papo. Começou a ficar estranho, né? E a galera começou, peraí, talvez não tenha fundo, não era crime. Não, a questão era, talvez ele não tenha fundo para cobrir, porque ele é tão arrojado, ele arrisca tanto, arriscando tanto, ele pode não ter fundo para cobrir. Aí começou esse papo correr nos corredores. Tá? Começou a correr esse papo nos corredores. Veja, não é que ele é criminoso, é que ele é disruptivo demais, Aí quando corre muitos riscos, às vezes quebra, Aí depois, certo? Ele é muito dinâmico, E aí talvez tenha correndo riscos, Aí o banco pode quebrar. Aí depois é que o papo foi. Não, na verdade, esses títulos são podres, ele está jogando de propósito para depois resgatar no fundo garantidor e foda-se. E meteu o pé. Aí é que foram pra cima dele, tá? Dizer que isso é um negócio que todo mundo sabia. Eu vi um monte desses caras. Não, mas isso aí todo mundo sabia. Mentira, velho. Mentira do caralho. Eu acompanhava esses caras falando exatamente isso. Não, porque o BTG Pactual é muito em cima da média, porque tem um risco que é muito. Tem gente que tem risco e que não tem risco. Até os acréscimos do segundo tempo, o papo era esse, tá? Até cair mesmo a Polícia Federal pegar, o papo era esse. Não, veja bem, tem muitas discussões, e tá tão acima da média aquele CDB ali, porque ele corre muito risco, ele é muito jovem, dinâmico, ele malha, ele faz barra com uma mão só, certo? Todo mundo dizia isso. Então a dúvida era que era uma gestão de risco e não crime. Era gestão de risco e não crime. Aí depois que a polícia apareceu, aí todo mundo, nossa, eu sabia que era crime. Vamos pro caralho essa gente. Quem faz isso não é o Poder Executivo, mas a obrigação do Poder Executivo, e o ministro é um membro do Poder Executivo, é levar para a autoridade que pode mandar prender, que pode mandar investigar, a informação. Quando você tomou conhecimento? No começo do governo Lula? Não. Não? Não. Isso aí começou a ficar quente no segundo semestre de 2024, mais pro fim do ano. No último trimestre de 2024, que esse negócio ganhou corpo. Demorou tanto tempo assim? Pra chegar a informação do que tava... Bom, o cara era... Foi quando o Galípolo assumiu que começou a aparecer algumas coisas. Isso eu lembro bem. O Ricardo Capelli aqui em Brasília, a esquerda inteira, capitaneada pelo Ricardo. O Ricardo era o que mais falava. Aqui em Brasília falava, não é pra comprar coisa do BRB. Não é pro BRB comprar essa porra desse BTG.
Essa porra desse banco tá pra falir. Vai comprar isso pra transferir com Capelli gritando, saindo de tudo quanto é lugar, indo pra rodoviária. E aí, você tem 2 milhões de reais. Você quer colocar nesse saúde, você quer colocar em educação, ou você quer colocar no banco do amigo que tá pra quebrar? Mas mesmo quando o Capelli falava, ele não falava que era crime não, ele dizia, ó, esses caras investiram, não tem fundo e vai quebrar, essa porra vai quebrar, essa porra vai quebrar. Era o papo do Capelli todo dia a esquerda falando, todo dia, basta, porque o Basta era o Banco Master, porque o Baster ia ser comprado pela BTG. Aí cancelaram a compra da BTG e aí ia vender pro BRB. Aí o Capelli falou: por que a BTG não quis comprar essa merda e agora vai ser comprado pelo BRB? Não. Tem algo errado nessa porra, Mas ele não vinha dizendo que o banco era criminoso, não. Ele estava dizendo que o banco tá para quebrar. Você tá querendo ajudar o seu amigo que investiu em coisa de risco, vai perder, esse banco não vai valer merda nenhuma e quem vai assumir a responsabilidade é o governo do Distrito Federal. Era isso que o Capelli falava todo dia, velho, todo dia. Eu acompanhando o Capelli falando sobre isso. Então a esquerda dizia isso aqui em Brasília, ó. A esquerda dizia isso em Brasília há muito tempo, mas não dizia que eles sabiam que estava acontecendo crime, não. Eles diziam que essa gestão de risco, filha da puta, que era o que todo mundo dizia, que era uma gestão de risco, Quando assumiu, ele já sabia. Ele já sabia. O Galípolo assumiu a pasta, ele já tinha conhecimento de já tudo. Tinha conhecimento, porque já tinha sido aberto, no último mês da gestão do Roberto Campos, ele abriu uma espécie de processo administrativo contra o Banco Master. Uhum. Mas não era da diretoria dele. O Galípolo assume em 2024, né? 1º de janeiro de 2025. 25, isso. Tá. Mas em dezembro ou novembro, mas acho que dezembro, abriram um procedimento duro contra o Banco Master. Então, no segundo semestre, ou mais particularmente no último trimestre de 2024, é que a coisa eclodiu com muita força. E aí, tudo que foi feito foi levar ao conhecimento do Procurador-Geral e da Polícia Federal o que estava acontecendo. Tanto é que o cara terminou preso. Uhum. Né? E o Borcaro tentou se reunir com você algumas vezes. Tentou, mas primeiro, sempre por terceiro, porque o cara não pediu uma audiência. Uhum. Né? Então, não era uma agenda não era oficial. nada público, era assim, ó, vem aqui tomar um café, me arruma um encontro. quero te conhecer, uma coisa te assim. Mas admiro. àquela altura, eu já tinha, pelo Tesouro Nacional, pelas informações da Febraban, eu já tinha a radiografia da fraude bancária que estava em curso no país. Lembrando que o Ministério da Fazenda não supervisiona banco. Uhum. Quem supervisiona banco é o Banco Central. Quem tem o dever de olhar o que está acontecendo com um banco é o Banco Central. E a gestão do presidente indicado pelo Bolsonaro foi alertada inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Certo? É assim que fala. Você não está acusando ninguém, você está dizendo, foi alertado muitas vezes, não fez. Por quê? Agora a gente quer te ouvir. Por quê? Por que não fez? Foi alertado várias vezes? É verdadeiro que foi alertado? Por que não fez? Dê a sua explicação. Dê seu nó em pingo d'água. Você não condena ninguém. Você fala, exatamente assim. É assim que políticos devem ser, pô. É assim que políticos devem ser. E não ficar inflamando as pessoas. Odeie, mate, morra. Puta merda, velho. Que bosta que é o país da que a gente vive, velho. Ai, camponismo digital. Veja, então, ó, o cara que tá... Eu não sei por quê. Eu sei que ele foi avisado, isso eu tenho como provar, por isso que ele fala. Eu sei que ele foi avisado e não fez. Por que não fez? Aí não, aí quando é a direita, olha a diferença. Quando é a direita é assim, e o INSS, hein? E o filho do Lula que recebeu o dinheiro, hein? E o carro de ouro do Lula, hein? E puta que pariu, a gente tá dizendo que essas duas coisas são iguais, aí. E a gente diz que as duas coisas são iguais. Você viu como é que ele fala? Olha, o ministro do Bolsonaro foi informado, eu sei que isso aconteceu, e não teve resposta. Ele tem que se explicar, isso vai ser investigado. É assim. Aí, quando a direita, se o INSS, hein? E o Lula, hein? E o filho do Lula, hein? E o dinheiro lá do careca do INSS, hein? Ah, e o PT tem que explicar o dinheiro do careca do INSS. Veja. E a galera quer dizer que é igual. E a porra do Humberto quer dizer que é igual. Né? Ah, não vejo diferença entre uma coisa e outra. Caralho, é um universo de diferença. Ah, mas ele é neoliberal igual. Vão pro inferno. Não, mas o problema dele é que ele é um neoliberal que come de garfo e faca. Ele é mais habilidoso em passar
Aqui, caralho, nem você acredita nisso, nem você acredita. Se você estudou mesmo, nem você acredita nisso, velho. Nem você acredita nisso. Vão pro inferno, velho. E aí, supondo que fosse, e não é, mas supondo que fosse, ainda assim, era melhor. Supondo que fosse verdade isso, e não é. Supondo que fosse, que o Haddad fosse um neoliberal que sabe o que faz, que aí ele consegue enganar os outros, consegue articular para fazer, e o Guedes é um turrão que não consegue. Supondo que isso fosse verdadeiro, ainda assim valeria a pena para o país ter um neoliberal, ainda assim valeria a pena. E assim, pode reproduzir isso 500 vezes, tá? Isso pode reproduzir, não tem nenhuma dificuldade para dizer isso, tamanho óbvio que isso é. Seria melhor você ter um governante neoliberal merda, que consegue fazer neoliberalismos, do que os caras que se associam a fascismo e quer derrubar o Estado com um golpe militar. Eu preciso esconder que seria melhor. E não é verdade. Eles precisam mentir para criar uma imagem falsa, para a partir da imagem falsa defender algo que seria errado se a imagem fosse verdadeira. Eu prefiro um neoliberal articulado que consegue vender o Estado, etc. Ou eu prefiro um golpe militar do setor militar que vai prender a gente e vai colocar choque no nosso saco. Neoliberal de garfo e faca, 100 vezes. 100 milhões de vezes. 100 milhões de vezes. Então assim, precisa mentir para criar uma situação que não consegue não sendo verdadeira. É inacreditável o webcomunismo brasileiro. É inacreditável. Certo? É inacreditável, é inacreditável. Ainda que fosse tudo verdade do que eles dizem sobre a Haddad, e não é. Ainda que fosse verdade, ainda estariam errados. Ainda estariam errados, porque é preferível sei lá, coloca aí para você entender em termos simples, é preferível FHC ou tentativa de golpe do Estado do Bolsonaro? Ai, FHC, 500 FHC. 500 anos de FHC fudendo a gente do que golpe de Estado e ditadura militar. 500 vezes. Que porra, velho. Agora, a política do centro, ali, bolsonarista e tal, mais os diretores que estavam contaminados, acabaram impedindo uma ação mais vigorosa do BC. Isso aí não tem dúvida. Todo mundo sabe. Sim. Não tem novidade no que eu estou falando. É que nem sempre a imprensa, grande imprensa, está disposta a falar a verdade para as pessoas. Não vai nesse caso. É incrível, cara. Eu fico pensando, assim, às vezes a impressão que me dá é que por preconceito ao campo progressista, eles preferem rifar o Estado. Deixa o Estado de São Paulo ser governado do jeito que está, deixa o país ser governado de qualquer jeito, porque é melhor do que ter um cara progressista governando o país, governando o Estado. Eu tenho uma impressão ruim, sabe, de você não zelar por alguns valores, sabe? É foda. A proposta do Haddad é o seguinte, a proposta geral do Haddad é mais ou menos assim, gente, vocês são ricos, vocês fazem dinheiro, deixa que a gente toca a administração do país e vamos dar algum ganho para o pessoal mais pobre, porque isso aumenta o consumo. Vai melhorar até para você que é rico. A tese do Haddad, genérica sobre política em geral, é uma tese bem simples. É o seguinte, a gente não pode deixar os interesses particulares de donos de empresas específicas sequestrarem o país e rifarem o país, porque é igual a abutre, né? Cada um tem um interesse específico e você vai carcomendo a estrutura da política de Estado capitalista e vai engolindo o próprio capitalismo. Não funciona bem. Então faz o seguinte, você é rico, continue aí sendo rico, filha da puta. Deixa a gente criar uma margem de administração mínima para fazer o capitalismo rodar de forma eficiente no país, que vai melhorar para quem é mais pobre, vai melhorar para você que é mais rico. Para de tentar fazer assim, eu não quero pagar tributo, não, pague um pouco a mais, porque aumenta o consumo no país, paga um pouco a mais, diminui um pouco em quem é mais pobre, o pessoal produz aqui no país mais, consome mais, isso vai aumentar a escala da produção brasileira, em todos os setores. Mas você vende a porra da soja para fora e tal. Sim, cara, mas só que se você vende a soja para fora e o país dentro tem maior consumo, e esse maior consumo é tributado também, aumenta melhor a infraestrutura. Quando for usar a infraestrutura, você também vai precisar da infraestrutura para fazer o transporte da sua soja até o Porto de Santos. Então, quando você for fazer o transporte da sua soja, se a gente tiver com a economia girando melhor, vai girar mais liso, você vai gastar menos com o frete. Então, assim, deixa a gente administrar essa porra. O Haddad tá desesperado dizendo assim, veja, rico, seja rico. Foda-se.
Mas deixa que a gente entende de administração. A gente pensando no pobre, isso ajuda a economia a se desenvolver. Sabe, Keynes não estava de todo errado, não. É assim, ó, quando você tem um consumo aquecido, o Estado gira melhor e a produção capitalista gira melhor. Sabe quem está mostrando isso? A China. Bem simples, bem simples. Tem uma infraestrutura arejada, tem um investimento do país no setor mais pobre, para ele ter base de consumo, que você aquece a economia para vocês ficarem ricos aí, filha da puta. É isso que o Haddad, o que o Haddad tá tentando explicar pra porra da elite brasileira é isso. Mas a galera não consegue ver a porra do Lula, porque o Lula é um cara de esquerda, porque ele fala que MST é legal. Caralho. Porque a galera fala assim, não, olha, tem que dar uma base de sustentação. Tem uma galera, uma população gigantesca que vai passar fome sem assistência social. No capitalismo é assim, tem que ter assistência social. Para que ter uma... Aí essa assistência social, ela ajuda o mercadinho lá da região a funcionar. Isso dá um impulso na economia. Não pode não. Inacreditável. É só isso. O que o cara quer é o seguinte, porra, deixa os caras de esquerda governar também. Vocês têm birra na largada. Na largada vocês têm birra. Só ajuda a reduzir a criminalidade. Não, ele tem birra, porque tem que ser de direito, tem que dizer que ama o agronegócio. Caralho. É uma questão simbólica. A direita brasileira se move a simbolismo. Entenda. Você vai ganhar o bônus, só que assim, não, você vai ter que pagar um tributo a mais, como é no mundo todo. É no Brasil que a distância tributária dos mais ricos é diferenciada. É desesperador, a gente tá numa luta eterna pelo mínimo. Tipo assim, caralho, se tornem um país normal. Aceitem que vocês também têm que colaborar. Isso vai ser melhor para todo mundo. O barco de todo mundo vai melhor, com certeza. Não segue, não.